Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Cheroanaui Hakihiwi. Rei, Komitapa, Kamiya e Amaki. Tudo isso somos nós. Me-Oni. Pinturas Faciais, 2022. Realização: Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. A série Me-Oni apresenta 6 monotipias sobre papel de amoreira e faz parte do trabalho do artista dedicado ao que podemos entender como um inventário do patrimônio intangível Yanomami. As obras estão dispostas em 2 linhas e 3 colunas na parede em frente à entrada da sala 2. Cada uma das obras da série mede 77 centímetros de altura por 144 centímetros de largura e apresenta um padrão gráfico que se repete de forma organizada sobre o papel de coloração branca. Depois de catalogar os diferentes padrões utilizados nas pinturas faciais de seu povo, Hakihiwi chama a atenção para a grande densidade presente nesses padrões minimalistas por meio da repetição. Me-Oni 2, Pintura Facial 2, a primeira obra, à esquerda e acima, mostra a pintura facial Yanomami aplicada 15 vezes sobre o papel, alinhadas em 3 linhas e 5 colunas. A figura que se repete é preta, formada por 2 finas linhas diagonais que se cruzam em X. Nas extremidades à esquerda, as linhas são cortadas por pequenos traços verticais e nas pontas à direita fazem curvas para dentro, como um caracol, mas também conferindo à figura a semelhança com os delicados traços de uma borboleta. A segunda obra, Me-Oni 5, Pintura Facial 5, no centro e acima, tem a representação da pintura facial aplicada 11 vezes sobre o papel de amoreira. O alinhamento agora é composto por 3 linhas horizontais, sendo que a linha superior e a linha inferior contêm 4 figuras e a linha do meio contém 3 figuras. A figura que se repete é preta, formada por uma única linha fina em diagonal, com as pontas em arco direcionadas para lados opostos. Dispostos nas laterais desta haste de pontas arqueadas, estão 6 pequenos círculos vazados, 3 de cada lado, simetricamente alinhados. As figuras da linha central estão dispostas na altura dos espaços entre as figuras das linhas superior e inferior e posicionadas no sentido inverso das outras, o que confere movimento à obra, fazendo parecer que as hastes dançam sobre o papel. Me-Oni 9. Pintura Facial 9. A terceira obra da parte superior mostra a pintura facial Yanomami aplicada 16 vezes em um alinhamento de 4 linhas por 4 colunas. A figura que se repete é vermelha, formada por um arco que se fecha levemente na parte de baixo. Nas laterais, quase no alto do arco, saem 2 linhas curtas e ondulantes, compondo a figura e nos remetendo à imagem de um adorno de cabeça. O vermelho e o preto aludem às cores que os Yanomami utilizam nas pinturas faciais e corporais. As linhas, os arcos, as ondulações, as cruzes e os círculos, que remetem tanto ao mundo visível quanto ao invisível, ancestral e atemporal, constituem, em conjunto com as demais obras de Hakihiwi, mapas de uma cosmovisão ancestral complexa. Como disse Laura Anderson Barbata, artista mexicana relevante em sua trajetória. A próxima obra, Me-Oni 11, Pintura Facial 11, na linha de baixo e à esquerda, traz a figura aplicada 20 vezes sobre o papel, em uma disposição de 4 linhas por 5 colunas. Agora, a figura que se repete é preta,
tem uma linha horizontal e duas linhas diagonais que se cruzam sobre ela, formando um X. Um círculo preenchido com a forte tinta preta em cada uma das extremidades desta linha horizontal completa a imagem e a faz semelhante a uma estrela. M'Oni 12, pintura facial 12. A obra que está no centro da segunda linha de telas mostra outra representação da pintura facial Yanomami aplicada 15 vezes sobre o papel de amoreira, alinhadas em 3 linhas e 5 colunas. Em cor vermelha, a figura é formada por 2 linhas finas em cruz. Do centro desta cruz, saem 4 linhas diagonais que se ondulam para fora do centro e atingem um tamanho mais longo que a cruz inicial, em um festivo movimento de expansão. A última obra, M'Oni 14, pintura facial 14, traz a figura aplicada 25 vezes em um alinhamento de 5 linhas por 5 colunas. A figura vermelha traz uma linha fina e vertical à esquerda. No centro desta linha, partem outras 3 linhas de mesma espessura, que se dirigem à direita, em ondulações que as distanciam ligeiramente umas das outras, formando uma imagem que serpenteia. Na série M'Oni, é possível entender a preservação da memória ancestral que Cheroanaui Hakihiwi traduz, inspirado pela mãe na pintura simbólica do corpo e da cestaria. Na reprodução de cada linha, cada círculo, cada símbolo, o artista constrói seu alfabeto de repetição sistemática e sensível. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Curadoria, André Mesquita e Davi Ribeiro. Acessibilidade, Carlos Henry, Daniela Rodrigues, Silvia Sato, Vitória Machado. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade. Mais diferenças. Narração, Adriana Guerra. Tradução e interpretação em Libras, Wesley Leal. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2023. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal.